Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre composição. A composição é uma outra forma de nós utilizarmos as vantagens da programação orientada a objeto, que só que ela tem uma ideia diferente do conceito que a gente viu lá em vídeos anteriores, que é a herança. Então, a herança, pessoal, como eu comentei em outro momento, se eu tenho uma classe produto e uma subclasse livro, que é derivada de produto, qualquer objeto que for do tipo livro, ele é também do tipo produto. Se eu tenho uma classe fruta e uma subclasse chamada laranja, qualquer objeto que for do tipo laranja, ele é também do tipo fruta. Então a gente fala que na herança, um objeto da subclasse ele é também do tipo da superclasse. Na composição é diferente. A gente fala que uma classe ela pode ser composta, por isso tem esse nome de composição. Ela pode possuir objetos de outras classes. Isso é uma outra forma de reutilizar código de uma outra classe. Utilizar a ideia de reuso que já foram apresentadas em outros vídeos. Isso acontece no mundo real. A gente tem vários objetos complexos que são compostos por elementos mais simples. Então eu tenho, por exemplo, um avião, ele é composto ou possui outros elementos como turbinas, assentos, iluminação, entre outros. Então, em programação orientada a objeto, a gente pode ter a mesma situação. Uma classe ser composta ou possuir um ou mais objetos de outra classe. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma classe loja e temos uma classe produto. A gente já utilizou esse exemplo aqui em outros vídeos. O que eu fiz foi criar uma classe nova chamada loja. Observe que nem a loja, nem o produto, ninguém está usando a palavra reservada extends. Quando a gente usa a palavra reservada extends, significa que está acontecendo uma herança. Okay? Quando eu fiz livro extends produto, o livro é uma herança, é uma classe derivada da classe produto. Mas nesse caso, loja e produto, ninguém é derivado de ninguém aqui. Nem a loja é derivada de produto, nem vice-versa. O que acontece é que a classe loja ela pode possuir produtos. Um objeto do tipo loja não é do tipo produto, e um objeto do tipo produto não é do tipo loja. É diferente quando eu criei a classe livro, que um livro também é um produto. Aqui não existe essa relação de existe a relação de tem, de possui. Uma loja possui produtos. Como que eu posso fazer isso em termos de código? Eu posso criar um vetor aqui como uma das propriedades da loja, além do nome e outras propriedades que eu poderia inserir, eu posso inserir um vetor, um array. Nesse momento ele foi inserido com maneira vazia, foi declarado de maneira vazia. E como ele é um atributo, ele é uma propriedade ou atributo privado, não dá para acessar esse vetor, esse array diretamente fora dessa classe. Então essa classe nessa classe foi implementado um método chamado adiciona produto, em que um produto, que no caso vai ser um objeto dessa classe, quando alguém instanciar um produto, eu coloco lá, por exemplo, const p recebe no produto. Esse const p, esse objeto p, ele é um objeto do tipo produto. A gente pode passar ele para dentro desse método adiciona produto, e esse método vai pegar o objeto produto e adicionar no vetor de produtos. Dessa forma, eu posso ir inserindo, chamando esse método quantas vezes for necessário, adicionando quantos produtos eu desejar dentro desse vetor. E por isso que a gente fala que a loja possui ou tem ou é composta por produtos. Ela poderia ter outras composições aqui. A loja poderia ter, além de produtos, poderia ter feito composição com funcionários ou com qualquer outros objetos de outras classes que eu tivesse interesse. Se eu quiser exibir os produtos que estão associados a essa loja, observe que eu simplesmente fiz um for percorrendo o vetor de produtos e exibindo os dados de cada produto. Porque eu estou pegando, como essa variável que eu criei dentro do for, ela é
um elemento desse vetor de produtos, e esse vetor de produtos é do tipo objeto, é um objeto produto, eu consigo chamar o método getDados da classe produto. Por isso que eu fiz produto.getDados, ele retornou o tipo do produto e foi exibido no final. A composição, quando eu instancio então prod recebe no produto aqui, eu estou criando esse objeto com o nome genérico, criei um objeto livro, criei um outro objeto do tipo livro. Então eu tenho prod, livro e livro2. São 3 objetos. Esse é do tipo produto, esses 2 do tipo livro. Coloquei variáveis, valores aqui nos argumentos para cada um desses objetos. E aqui eu instanciei um objeto chamado minha loja. Foi criado um objeto com esse nome da loja. A partir desse objeto minha loja, eu chamei então o método adiciona produto. Minha loja adiciona prod, que é esse objeto. Lembrando que o meu vetor lá é de objetos, eu estou adicionando objetos. O minha loja adiciona produto adicionou o segundo objeto, o live. E minha loja adiciona produto adicionou o terceiro objeto, o live2. Observe que o primeiro objeto é do tipo produto, o segundo objeto do tipo livro e o terceiro objeto do tipo livro. Ah, mas você está misturando objetos com tipos diferentes. Lembra que livro é uma classe derivada de produto. Então, qualquer objeto que for do tipo livro, ele também é do tipo produto. Então, eu estou colocando tudo produtos aqui. Para exibir os produtos, eu chamei esse método a partir do objeto minha loja. Ele percorreu o vetor de produtos, chamou o getDados e aqui então foi exibido os resultados dos dados do produto. Por que esse imprimiu só uma linha e esse imprimiram 3? Porque o primeiro produto que a gente adicionou, que é do tipo produto, o método getDados, ele retorna só o tipo. O segundo produto, que é o live, o live2, é um livro. E se nós observarmos, não está aqui a classe livro, mas se nós lembrarmos quando nós declaramos essa classe em outro vídeo, o getDados da classe livro ele apresenta mais informações. Então, por isso que aqui foram exibidas mais informações para desses 2 objetos, o live e o live2. Mas o fato é que foram exibidos então os dados dos 3 objetos utilizando lá essa ideia de composição. Os objetos de outras classes podem ser instanciados dentro de uma classe de interesse, pessoal. Aqui eu criei a instância dos objetos fora da classe e usei o método adiciona produto para adicionar esses objetos dentro do objeto minha loja, que é do tipo loja. Mas eu poderia instanciar um objeto de uma outra classe dentro de uma classe que eu quiser, para reaproveitar o código dele, porque ele tem métodos associados aí. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um cupom de desconto, uma classe que ela está estabelecendo, né, as propriedades e o método referente a um cupom de desconto. E aqui eu tenho, então, 2 faixas de desconto, desconto 1 e desconto 2. Um dá um 10% de desconto e o outro dá 20% de desconto, a outra faixa. Eu não utilizei nenhuma informação no construtor, eu só deixei ele aqui para mostrar para vocês que eu posso criar um construtor vazio. Se eu não tivesse colocado ali, a JavaScript ia criar internamente esse construtor vazio de qualquer forma, mas é só para mostrar que eu não quis inicializar nenhuma variável, nenhuma propriedade da classe aqui no construtor, simplesmente deixei ele vazio. Essa chave, normalmente a gente coloca abrindo e fechando em linhas separadas, mas como ele está vazio, eu deixei as duas na mesma linha aqui. Essa classe possui, além dessas 2 propriedades, um método chamado getDesconto. Esse método, basicamente, ele está analisando, baseado nesse parâmetro, o valor desse parâmetro, se os gastos forem maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 3.000, ou seja, estar essa faixa entre 1.000 e 3.000, a pessoa vai receber essa mensagem. Você tem direito a desconto 1 aqui, vai mostrar o valor dessa propriedade, que é 10. 10% de desconto. Se não, ele vai fazer uma outra análise. Se os gastos forem maior que 3.000, ele vai ter direito ao desconto 2, que é 20% de desconto. Se não se encaixar em nenhuma dessas 2 categorias, vai ser retornada essa mensagem, ou vai ser exibida no console essa mensagem. Infelizmente, você não tem descontos no momento. Agora,
Pensa comigo, isso aqui é uma classe chamada cupom desconto. Eu tenho uma outra classe chamada cliente. Mas qual é a relação entre o cupom desconto e cliente? Um cliente não é um cupom de desconto. Um cupom de desconto não é um cliente. Então não faz sentido eu usar a herança entre essas duas classes. Eu uso a herança quando uma subclasse é do mesmo tipo que uma superclasse, como eu comentei anteriormente. Nesse caso, como elas não são do mesmo tipo, é mais interessante eu utilizar a composição. Então, eu posso, nesse caso aqui, eu poderia utilizar dentro da classe cliente, eu posso colocar, instanciar um novo objeto chamado cupom, ou seja, um cliente, ele tem um cupom de desconto. Por isso que a gente fala que é uma composição. Sempre lembra dessa palavra ter. Na herança, ele é um objeto de uma subclasse é do mesmo tipo da superclasse. Na composição, um objeto de uma classe ele tem outros objetos de outra classe. Então, esse cliente ele tem um cupom. Só que ao invés de eu criar um vetor de cupons vazios e lá fora da classe eu começar a adicionar esses cupons, eu estou mostrando que dá para fazer de uma outra forma. Foi criado aqui uma propriedade da classe cliente chamada cupom, que na verdade ela vai guardar um objeto do tipo cupom de desconto. No construtor, eu peguei o nome do cliente, na hora que for instanciado o objeto cliente já vai ser atribuído o nome dele aqui para essa propriedade. E nesse ponto foi criado um novo objeto do tipo cupom de desconto e foi atribuída essa propriedade cupom. Então, estou guardando um objeto cupom de desconto aqui dentro dessa propriedade. Já foi criado, já foi colocado aqui. Eu poderia ter criado fora e adicionado pelo construtor. Aqui não, já criei diretamente dentro do construtor. E eu criei um método chamado getBenefícios para a classe cliente, onde ele simplesmente acessa esse atributo, essa propriedade que é um objeto. E a partir desse objeto ele chama o método getDesconto. Esse método getDesconto faz parte da classe cupom de desconto. Mas como o cupom é um objeto do tipo cupom de desconto, ele tem acesso a esse método. E aí eu passo um parâmetro, que é o valor que um cliente gastou. Então, o cliente ele tem uma propriedade que vai acumulando os gastos que ele tem. Os gastos que ele tiver no momento serão passados aqui como argumento da chamada desse método e o valor que está vindo de argumento, então, será utilizado aqui no parâmetro dessa função para ser analisado internamente qual é a faixa de desconto que o cliente tem direito. Para a gente conseguir alterar os gastos do cliente, foi criado aqui um método setGasto, onde eu posso passar um valor de gasto e ele vai simplesmente incrementar o valor dessa propriedade de gastos acumulados, que foi iniciado com 0, conforme eu vou adicionando valores, ele vai incrementando os gastos. E por isso eu posso conseguir verificar se existem benefícios diferentes para esse cliente. Eu estou utilizando o método get e método set porque eu estou trabalhando aqui com atributos privados, como eu já expliquei para vocês em outro vídeo. Após instanciar, então, pessoal, esse objeto aqui, ó, C1, nesse exemplo, C1 recebe no cliente. Passei o nome, um nome de exemplo aqui, Ana. Esse cliente, eu estabeleci um gasto para ele, 500. Lembra que a propriedade gastos acumulados começou com 0. Então, nesse momento, ela estava valendo 500. Se eu chamar o método getBenefícios do cliente, desse objeto C1, ele vai exibir, infelizmente, você não tem descontos no momento. Se eu setar mais 500, se eu atribuir mais 500 para o objeto C1, como ele já tinha 500 e o método setGasto ele acumula, como a atribuição vai somar com o valor que já tem lá dentro, aqui vai passar os gastos acumulados desse cliente, vai passar a ser 1000. Quando eu chamo novamente o método getBenefício, ele vai imprimir então que o cliente tem direito a 10% de desconto por conta do código que aparece lá no getBenefício.
Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Dessa forma, pessoal, os critérios então, que a gente tem aqui dos gastos entre 1.000 e 3.000, eu posso alterar eles sempre que eu achar necessário. Então, digamos o seguinte: eu quero que a faixa de descontos 1 e 2 mude de 10 para 15% e de 20 para 30%. Ou eu posso alterar aqui, eu quero agora que para ter direito a essa faixa de desconto 1, os gastos estejam entre 2.000 e 5.000, por exemplo. Aqui tem que ser maior que 5.000. Se eu fizer qualquer alteração nesse código do método de desconto ou nos valores das faixas de desconto, observe que não atrapalha em nada o uso desse método aqui, get desconto, dentro da classe cliente. Porque o método de get desconto, essa é a ideia do encapsulamento que eu falei em outro vídeo, pessoal. O encapsulamento ele é importante porque, como eu estou utilizando o objeto cupom, eu chamo um método chamado getDesconto e eu nem estou preocupado quais são as propriedades desse cupom. Eu não estou preocupado como que esse desconto foi codificado lá dentro. Eu simplesmente chamo o método getDesconto, passo um gastos acumulado e esse método vai me retornar um desconto que eu tenho direito. Se lá na classe de cupom de desconto for alterado a faixa de desconto, os critérios de desconto, eu vou receber uma outra mensagem, um outro tipo de desconto. Mas esse código continua funcionando. Só o resultado que vai ser diferente. Ok? Então você está vendo que o código nosso está separado, modularizado em classes, e eu consigo reutilizar código, porque, por exemplo, esse código aqui ele faz parte de um objeto que é de uma outra classe, da classe cupom de desconto. Eu estou usando esse código dentro da classe cliente, não precisa ficar reescrevendo o código. E, além disso, eu consigo depois alterar ou modificar esse código lá na classe cupom de desconto, sem precisar vir aqui e alterar o código na classe cliente. Então, isso aí é algo importante de ser destacado. Então, voltando aqui, a gente tem nessa tela exatamente as duas classes que eu acabei de mostrar para vocês no slide. E só vou confirmar o que eu acabei de comentar com vocês. Se eu venho aqui e crio um objeto chamado cliente novo, vou instanciar esse objeto a partir da classe cliente. Vou colocar aqui nome do cliente novo. Tá bom, cliente novo. E depois, se eu exibir aqui os dados desse cliente, console.log cliente novo, eu tenho aqui então as propriedades e os valores, não tem gasto nenhum acumulado. Vou trocar o nome aqui para não ficar o mesmo nome do objeto. Vou colocar que aqui o nome desse cliente é o Bill. Agora eu vou atribuir gasto para ele. Primeiro, se eu chamar o cliente novo, então se eu chamar aqui o método a partir do objeto cliente novo, eu tentar obter os benefícios usando o método cliente benefícios. Observe que ele não tem nenhum desconto no momento, mas se eu setar os gastos, como eu comentei anteriormente, cliente novo ponto set gastos, e colocar aqui que ele tem 2.000 de gastos, agora ele tem direito a 10% de desconto. E o que eu estava comentando se eu alterar essas faixas de desconto, alguém dá um gerente, etc., e ele mudou. Isso aqui tem direito a descontos diferentes, só que as faixas mudaram. Agora a pessoa precisa ter gastos maiores, por exemplo, entre 10.000 e 30.000, ou maior que 30.000 para ter desconto. Quando eu faço isso e salvo, observa que eu não precisei alterar o código da declaração da classe cliente, eu não precisei alterar a declaração da classe cliente. O fato de eu alterar esse código cupom de desconto, ele simplesmente já vai alterar o retorno desse método getBenefícios. Agora eu teria que aumentar os gastos aqui. Então, se vou colocar mais gastos, ele já gastou 2.000, eu vou colocar que ele gastou mais 20.000. Então ele vai ter agora 22.000 em gastos, né, porque foi acumulado. Ele vai entrar nessa faixa e ele tem direito a 15% de desconto. Então essa é a ideia. Eu posso alterar
os critérios, as faixas de desconto aqui. E essa classe cliente continua funcionando normalmente. Esse objeto que foi instanciado a partir dessa classe vai utilizar esse método normalmente, sem nenhum problema. Essa é a ideia da composição, ela é muito útil, muito importante. E se você tiver uma dúvida, quando eu uso herança, lembrando que herança é quando eu uso extends, né? Quando eu uso herança e quando eu uso composição. A herança é quando um objeto de uma subclasse é do tipo da superclasse, igual eu fiz um livro é um produto, ou um aluno é uma pessoa, um funcionário é uma pessoa. Eu posso utilizar a herança. Quando eu uso composição, é quando uma classe tem objetos da outra. Então, uma loja tem produtos, um cliente tem desconto e assim por diante. Então, basicamente é isso sobre essa parte de composição.